nossa mesa de inscrição. Pia, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo ao Alpha Fiction. Tá, ok, obrigado. Posso falar sem microfone? Eu tenho um problema, né? Eu sou italiano. Se ocupa uma das mãos, já passo a ter problemas terríveis. Na realidade, eu vou falar um pouco sobre a importância da ficção científica na escola. Só que antes eu queria fazer uma introdução prévia para vocês entenderem por que a escola está com problema. Vocês têm que apagar essa? Não, acho que dá para enxergar. Dá. Em primeiro lugar, bom, eu sou professor desde os 18 anos de idade. Estou com 67, o que leva a duas grandes vantagens. Uma, que eu não tive problema para estacionar aqui no chão. Os manobristas levam o carro porque tem necessidades especiais. Inclusive, ela falou para carimbar com esse papelzinho. A outra é que o Estatuto do Idoso prevalece sobre o da criança e do adolescente, e agora eu posso bater nos meus alunos. Gostei dessa. Um dia você chega lá. Posso mandar os meus? Pode me chamar, eu encomendo, eu vou lá. Na realidade, eu já dei aula desde criança de 6 anos, dei aula de física e química para crianças de 6 anos, e já dei aula na pós-graduação para médico psiquiatra. Quer dizer, eu vari todo o leque. Mas por uma questão muito mais financeira do que outra coisa, a maior parte das minhas aulas foi em cursinho. No ano eu preparei 100.400 alunos para o vestibular. 100.400 que sempre me fizeram questionar, por que tem cursinho? Outra pergunta, por que cargas d'água alguém faz 5 anos de direito na faculdade e depois tem que fazer cursinho para passar pelo exame da ordem? Nossa. Não adianta, senão não passa. E olha, cara que fez faculdade no Lago São Francisco, hein? Ô, louco. Não é que ele fez na Unisquina, não. Ele fez no Lago São Francisco. Na realidade, eu sempre me questionei e sempre tive essa dúvida. Eu fazia a coisa certa, meus alunos aprendiam comigo, falavam, onde foi que eu acertei? O que eu estou fazendo de certo que está dando errado? Acontece que desde criança eu tenho um hobby. Computadores. Eu projetei meu primeiro robô quando eu tinha 9 anos de idade. 1951. E 52. E na realidade, aliás, inspirado, adivinha por quem? Arthur Clarke. Eu li As Areias de Marte, de Arthur Clarke, tinha 9 anos. Foi a experiência mais envolvente da minha vida. Na hora que eu comecei a ler aquele livro, eu descobri um mundo completamente diferente. Foi, sabe, devorei o livro de vez em quando e falei, é muito bom, e mergulhava de novo. Com 67 anos só tive essa sensação 3 vezes. Com sexo, ficção científica e leite condensado. Foram os mais gratificantes da minha vida. Em 1961, eu programei meu primeiro computador analógico dimensionando a mola e o amortecedor de uma suspensão de um carro. Era um computador analógico. Em 1967, eu programei meu primeiro computador digital na USP, Faculdade de Higiene e Saúde Pública. Custava $2 milhões. Só tinha 3 no Brasil. Se eu pegar a memória que tem no meu celular hoje, dá maior do que a memória de todos os computadores do mundo naquela época. Custava $2 milhões porque tinha 16 KB de memória RAM, que era feita à mão por rendeiras. Eles contratavam rendeiras para fazer, porque a memória funcionava assim: um fio assim, outro fio isolado aqui, um anel de ferrinho em diagonal. Se a corrente passasse por aqui, ele matava de um jeito; se a corrente passasse por aqui, matava do outro. Um era 0, o outro era tensão. Cada anelzinho dele era um bit. Não vai, um bit. Mas de qualquer forma, na década de 80 publiquei muitos livros de computação lá na editora que eu tinha fundado lá, e isso me valeu uma desgraça. Fui ser professor universitário.
dando aula na engenharia da computação e me encarregaram de uma coisa estranhíssima. Eu tinha que dar aula de inteligência artificial e configuração de redes neurais. Fazer o computador pensar. E nós sabemos hoje que, por enquanto, o computador é um idiota muito rápido. Todos os programas de inteligência artificial, todos eles, menos um, são programas que imitam o comportamento de saída do cérebro, mas não imitam o funcionamento do cérebro, a não ser os que levam configuração de redes neurais. Aí eu falei, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu estudar o cérebro. E fui estudar o cérebro humano. Mergulhei na área de neurociências e direto, não como pesquisador, mas como leitor e tradutor e intérprete. Quer dizer, o que está acontecendo de novo? E aí veio a resposta. Por que existe cursinho? A resposta está aí. Porque nas escolas só tem aluno, não tem estudante. O ser humano não fala porque pensa, o ser humano pensa porque fala. A maneira com a qual você fala é a maneira com a qual você pensa. Nesse momento estou pensando em português, penso de um jeito. Se estivesse fazendo uma palestra em francês, eu estaria pensando de outro jeito. O estilo é diferente. Então, na realidade, existe um corolário. Se o homem pensa porque fala, o homem que fala errado, pensa errado. E aluno e estudante é um falso sinônimo. Quando eu dei essa entrevista na Folha de Londrina, aliás, não sei se vocês notaram, tem boa companhia, né? Estou com Lula e com Obama, primeira parte. Cara, eu vi um adesivo hoje, ainda disse, não votei no cara, não vou votar na coroa. O brasileiro tem muito senso de humor. Muito senso de humor. Que, aliás, eu estava até comentando as eleições. Teve uma primeira eleição vencida pela TV. Kennedy e Nixon. E foi vencer por quê? Porque Kennedy era mais bonito, mais fácil. Primeira eleição vencida na internet. Roubando o mundo. Aí eu peguei a foto da Dilma e do Sérgio. E um aparece a mãe do Chuck e o outro parece o Smeagol. Muito ruim, meu Deus. Está grave o negócio. Mas, na realidade, quando eu dei essa entrevista, pegaram essa frase e colocaram na primeira página. Né? O Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. E eu perguntei para a jornalista, por que você escolheu essa frase? Ele falou, porque é uma frase de efeito. Todo mundo acha que aluno e estudante seja a mesma coisa. Eu falei, não. Aluno é alguém que assiste aula, estudante é alguém que estuda. Provavelmente aquele que não passou no exame da OAB, durante 5 anos foi aluno. Em nenhum momento ele foi Estudante. Esse que é o grande problema. Assistir aula é coletivo e passivo. É o que vocês estão fazendo agora. É como se eu estivesse dando uma aula. É coletivo e passivo. Estudar é solitário e ativo. Ninguém estuda se não tiver uma caneta e papel. Sempre escrevendo. E outra coisa, as neurociências já mostraram que se alguém escreve, vai para cá. Se você digitar, vai para a gavedoria. Tem que escrever. Existe um método de análise chamado PET, Positive Emission Tomography. O cidadão toma um açúcar, que é o que o cérebro mais consome, um açúcar radioativo. Essa radioatividade, ela solta partículas beta mais, ou seja, elétrons positivos, antimatéria. Óbvio que o cérebro está coalhado de elétrons negativos, e quando um elétron positivo encontra um elétron negativo, eles se aniquilam e emitem 2 fótons gama, um para cada lado. Tem que ser um para cada lado, conservação da quantidade de movimento. O camarada é mantido fixo no meio de um detetor circular. Aí ele toma esse açúcar e depois de um certo tempo manda o cara ler o texto. O hemisfério esquerdo tem mais atividade do que o hemisfério direito, sai mais daqui do que daqui. O detector escaneia isso e cria uma imagem do cérebro com uma região acesa, que é a região que está funcionando naquele momento. Se em vez de estar lendo um texto, o cara estiver ouvindo música, acende aqui. E o método é tão sutil que se o cara tiver ouvido Mozart, acende uma região.
Se estiver ouvindo jazz, é quase a mesma região, mas não a mesma. Se estiver ouvindo bossa nova, também um pouquinho diferente. Obviamente, se estiver ouvindo funk, acende absolutamente nada. Não há necessidade de cérebro para ouvir funk. E as neurociências mostraram que quanto mais redes neurais se acenderem durante o processo de estudo, mais chances o sujeito tem de gravar aquilo. E, obviamente, na hora que você escreve um A e na hora que você escreve um B, acende redes diferentes. Na hora que você digita um A e digita um B, acende a mesma coisa. São coisas completamente diferentes. Na hora que você está lendo, acende um monte de coisas. Um monte. Na hora que o sujeito está lendo. E se está lendo e escrevendo, aí nem se fala. Então, na realidade, assistir aula não é estudar. Esse é o grande equívoco. Essa é a armadilha linguística da qual sempre se cai. Assistir aula não é estudar. Quem está assistindo aula não está estudando, quem está estudando não está assistindo aula. São dois momentos completamente diferentes. Obviamente, eu peguei todas essas informações, coloquei num livro, aliás, em três, né? Nesses três livros. O primeiro para aluno, o outro para pais, e o terceiro para professores. Eu fui um pouco demagogo com essa história de pais. É para mães. A parte mais terrível da escola são as mães. E mãe que estuda pedagogia, então é uma desgraça. Elas querem mudar a escola. Eu sempre falo que mãe na escola parece anão em campo de nudismo. Mete o nariz onde não deve. Agora, o primeiro livro, esse para alunos, quando quem lê... Veja bem, eu estou recebendo milhares de e-mails por uma razão até meio sacana. Eu deixei uma provinha no fim e não dei a resposta. Mas deixei um e-mail dizendo, me manda a tua opinião sobre o livro que eu te mando a resposta. Foi, digamos assim, uma chantagem que eu fiz para fazer uma pesquisa de mercado. Me ferrei, que agora a resposta tem que ser automática. Eu só desse daqui já foram 50 mil. Quando quem lê é alguém do fundamental, a frase mais frequente no e-mail é: você mudou minha vida. Porque foi o cara que percebeu que até então ele foi um bom aluno e um péssimo estudante. Quando alguém do médio, ou do vestibular, ou da faculdade, ou um concurseiro, alguém que quer fazer um concurso, a frase mais frequente é: pena que eu não li antes. E a segunda frase mais frequente é: meu único consolo é que a culpa não foi minha. De quem foi? As mães. As mães. As mães são culpadas de tudo. Sempre a culpa é das mães. Você lembra a história das 3 mães judias? Não. Mãe judia é aquela aqui. Você pergunta, que idade tem teus filhos? Fala, o médico tem 4 anos, o engenheiro vai fazer 3 meses. Aquela aqui, manda. Aí diz que uma das mães judias falou, melhor filho do mundo, Isaac. Por quê? Todo mês leva a mamãe para jantar. Fora. A outra falou, não. Melhor filho do mundo, hoje. Toda semana liga para a mamãe. A outra virou, melhor filho do mundo, Jacó. 2 vezes por semana vai no psicanalista para falar de quem? De quem? Então, na verdade, eu acho que a descoberta mais fantástica das neurociências, mas a mais maravilhosa que existe, é que tendo estímulos adequados, inteligência se aprende. As pessoas não nascem burras ou gênios. Inteligência se aprende. Existe uma escada chamada escada da inteligência. Cada um pode estar num degrau diferente, mas todo dia todo mundo pode subir um degrau. Inteligência se aprende e o Ministério da Educação no Brasil não está fazendo absolutamente nada para aumentar a inteligência dos alunos brasileiros. Faz tempo, não é só o PT. Os outros também, mesma coisa. Os dois. Bom, não tem nenhum partido político no Brasil que queira eleitores inteligentes. Certo? Se o cara pensa, já se torna perigoso. Então, na realidade, quando eu lancei esse primeiro livro, era ainda aquele de capa branca. Quem estava com o livro de capa branca? Ele, você está com ele aí? Não. Era uma edição meio artesanal minha. Não, deixa. Não, depois. Lancei aquele primeiro livro, uma psicopedagoga pós-doutora do MEC. Sabe aquelas pessoas
que colecionam título para tentar substituir com o papel que lhes falta no cérebro. Então, ela pegou esse livro com 2 dedos, assim, forte e murcho, olhou o título Aprendendo Inteligência, jogou na mesa e falou: ah, desde quando inteligência se aprende? Eu falei: no seu caso, nunca. É uma coisa mais do que factível. Quem diz isso não sou eu, parece que uma crítica minha. Não sei se você sabe, existe um Enem mundial chamado PISA, promovido pela OCDE, que é a Organização para o Desenvolvimento e a Cooperação Econômica dos Países. Ele acontece de 3 em 3 anos, testa jovens de 15 anos, medindo vários tipos de inteligência. O Brasil participou pela primeira vez em 2003, participaram 41 países. Foi um desastre. A melhor colocação dos alunos brasileiros num dos tipos de inteligência foi um 4º lugar, de trás para frente. Nós somos antepenúltimo. A maioria não são penúltimos. Em matemática, não. Fomos os últimos. Toda manhã, quando eu acordo, eu levanto os olhos aos céus e falo: obrigado, Senhor, por ter criado a Tunísia. Fazer a Tunísia existir. Porque se não fosse a Tunísia, nós estaríamos no fundo do poço. Nós seríamos o pior sistema educacional do mundo. Agora há pouco eu vim de Guarulhos. O diretor do Instituto Federal, que tem um curso de engenharia lá em Governador Valadares, o diretor desembarcou de Governador Valadares e vai embarcar para Brasília. Ele tinha 1 hora, me ligou, falou: Pedro, você me traz alguns livros para dar para os outros diretores? Então eu corri lá e dei. Esse diretor chegou para mim um dia, falou: Pedro, quantos anos você acha que demora para ir de Brasil a Finlândia? Falei: 1 ou 2 dias. Falei: como assim 1 ou 2 dias? 1 ou 2 dias. Falei: mas é tão fácil assim? Falei: claro. Por que o Brasil está no fundo do poço? Porque os alunos brasileiros cometem, não por culpa deles, 3 erros. Elimine os 3 erros, você vira Finlândia. Ele rasgou o regimento interno da faculdade, chamou os professores, redigiu outro. Eu gostaria que um dia, se vocês puderem, dê um pulo em Governador Valadares, ver uma faculdade de engenharia que funciona a nível Finlândia. Agora mesmo, ele me falou: Pia, claro, lá no aeroporto, agora há pouco. Pia, a coisa está funcionando muito bem. É só parar de cometer os 3 erros. Que, obviamente, quais são os 3 erros? Eu já conto, só que antes tem uma pergunta que não tem calado. Quem está muito arriba de nós outros? Os hermanos. Tem gente que fala: por mulher. Toda vez que alguém me pergunta por quê, se tem várias razões, eu dou mais significativo. Por exemplo, alguém te pergunta: por que o trânsito de São Paulo está em fé? Está mais significativo. Exatamente. Só na cidade de São Paulo tem mais veículos que na Argentina inteira. E com o agravante que 80% dos caminhões que passam em São Paulo não são de São Paulo. Quer dizer, ela ainda vem de fora. Por que os argentinos são mais inteligentes que os brasileiros? Dá raiva. Dá raiva. Porque eles andam de nariz empinado, com razão. Como é que o argentino comete suicídio? Pulando do alto do seu ego. Você uma história do menino argentino? Papá, quando eu vou crescer, quero ser como você. Pero por quê? Para ter um hijo como eu. Mas a única razão, sabe qual que é? A principal? Tem uma livraria na esquina. Só na cidade de Buenos Aires tem mais livrarias que no Brasil inteiro. E a Câmara Brasileira do Livro detectou que cada ano estão fechando 300 livrarias. E cada uma delas substituída por 4 ou 5 live houses. Por isso que eu tenho um pouco raiva dessa campanha de inclusão digital. Falando: não, antes tem que ter inclusão cultural. Porque quando eu chego e falo: mas 70 milhões de brasileiros não têm banda larga. Eu falei assim: e 70 milhões de brasileiros fazem 2 coisas. Primeiro, jamais leram o livro. Então acho que esse é o ponto de partida. E segundo, ligam para o paredão do Big Brother. Tá feia, né? Tá. Quais são os 3 erros? Os alunos não sabem mais se comportar na aula,
estudam para a prova e não lêem livros. Não lêem livros, já comentei. E a escola brasileira é especialista em criar o ódio pela leitura. Quando você tinha 12 aninhos, chegou alguém para você e falou que tinha, você vai descobrir o prazer pela leitura. Toma, vira cedo. Já está mais a Nossa, Lisa, essa maldita mania de achar que no mundo da literatura só tem José de Alencar, Machado de Assis, Monteiro Lobato, etc. Terrível. A Argentina, ela tem a segunda maior e menor livraria do mundo. Sim. Tem livraria 24 horas. E você vai lá às 3 horas da manhã e tem cara comprando livro. Esse que é o problema. Não ler livros é trágico. Conversar na aula, Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem intencionado, extremamente mal redigido. Hoje o professor perdeu toda a dignidade, toda a autoridade, tudo. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Agora, o câncer do sistema educacional brasileiro está aqui. Estudar para a prova. Porque quem estuda para a prova consegue ver na prova, consegue tirar boas notas, consegue passar de ano, consegue obter um diploma e não consegue aprender. Esse é o grande problema. Vocês vão dizer, quais são as causas dessas 3 desgraças e como evitá-la? Causa número 1, conversar na aula. Por quê? Porque as pessoas não dão valor à escola. Essa é uma mensagem eletrônica no telefone americano. Tecle 1 para mentir sobre o motivo das faltas do seu filho. Tá? Eu traduzi. Tecle 2 para dar uma desculpa por seu filho não ter feito o trabalho de casa. Tecle 3 para se queixar sobre o que nós fazemos. 4 para insultar os professores. Tecle 5 para saber por que não foi informado sobre o que consta no boletim do seu filho em diversos documentos que eu enviamos. Tecle 6 é que criamos seu filho, que está tentando terceirizar a paternidade na família. Se você quiser agarrar e bofetear alguém, tecle 7. Tecle 8 para pedir um professor novo pela 3ª vez esse ano. Aquela professora não é divertida. Eu já escutei frases assim. 9 para se queixar do transporte escolar. E tecle 0 para se queixar da alimentação fornecida pela escola. Agora, mas se você já compreendeu que esse é um mundo real, que seu filho deve ser responsabilizado pelo próprio comportamento, pelo seu trabalho na aula, pelas tarefas de casa, e que a culpa da falta de esforço do seu filho não é culpa do professor, me explique quem eu vou. Eu colocaria isso em todas as escolas do Brasil. Que é isso que está acontecendo. Tinha uma mulher num daqueles balões, sabe que acende o gás? Não sei como chama aqueles balões. Aerostatos. Aí ela se perdeu, o GPS dela acabou a bateria, ela se perdeu, desceu um pouco, viu um cara correndo, no meio de um pasto, assim, deserto, o cara fazendo o Cooper, ela desceu e falou, moço, onde estou? Aí ele falou, aos 15 metros de altura. Ela falou, você deve ser professor, né? Falou, como é que você descobriu? Falou, você me deu uma resposta exata que não serviu para nada. Aí ele olhou e falou, e você deve ser secretária de educação. Falou, como é que você descobriu? Está aí, perdida, não sabe o que fazer, e põe a culpa no professor, né? É sempre o que acontece. Você se lembra desse livro aqui? Todo mundo recebeu isso. E é o que acontece. É realmente o que está acontecendo. Moral da história. Se já é difícil transformar aluno em estudante, cara que não se comporta na aula, nem sequer aluno ele consegue ser muito menos estudante. Mas a grande desgraça está no mau funcionamento ou mal utilização do cérebro. Eu dividi em 3 partes para ficar mais simples. Aqui, deixa eu dar um replay aqui. No cerebelo, você escreve coisas que depois no fim você não esquece nunca mais. Por exemplo, andar de bicicleta. No sistema límbico, essa região aqui, que o Carl Sagan descreve muito bem, você pode escrever alguma coisa e eventualmente copiar para cá. Mas depois que escreveu, você apaga. Aqui escreve, copia e aqui você apaga. Aqui você escreve, copia e aqui você apaga. O que você coloca aqui, você apaga muito facilmente. É uma informação que você quer em segundos. Você está sentado na sala, levanta e com um objetivo muito bem determinado, vai até a cozinha, para no meio da cozinha e fica se perguntando o que eu vim fazer. Já aconteceu com todo mundo. Quanto tempo se passou? Segundos. E você já conseguiu esquecer.
Eu sempre falo que aqui mora um idiota e aqui mora um gênio. Só para vocês terem uma ideia, um córtex humano equivale a uma rede de aproximadamente 15 mil computadores de última geração ligados em rede. Dentro do crânio de cada um de nós, tem o equivalente a 15 mil computadores ligados em rede. Sabe o que quer dizer isso? A escada não tem limite. Dá para subir o quanto quiser, desde que suba um pouco todo. E lembrar que como os degraus são baixinhos, não pode perder um dia. Se alguém estudar 10 horas por dia, eu falei estudar e não assistir aula. Se alguém estudar 10 horas por dia, todos os dias de sua vida, essa pessoa esgota a capacidade de armazenamento e processamento do seu córtex em aproximadamente 4 séculos. Quanto tempo nós vamos viver? No máximo. 100 anos. 100 anos. Eu pretendo morrer aos 96 anos baleado por um marido ciumento. Aliás, por falar em baleado, você viu, né? Que interessante. Eu dei um tiro agora. Um assaltante, atirou. Tá certo que eu tentei atropelá-lo, então foi legítima defesa. Não, mas o pior é que a bala furou o braço e quebrou a caneta. A minha caneta predileta, desgraçado. Até eu olhei no espelhinho para ver se dava para dar ré em cima dele, mas ele já estava em cima dele. Porque eu tenho uma machadinha. Que não uso para assaltante, eu uso para abrir capacete de motoboy, quer dizer. Sabe o que quer dizer 4 séculos? Que nós vamos viver um? Todos nós vamos morrer com pelo menos 3/4 da inteligência que ele nos deu ainda a ser desenvolvida. Por quê? Porque as pessoas não sabem usar. Quer ver? Aqui tem um idiota, aqui tem um gênio. Escrever no idiota é fácil, mas apagar é fácil. Escrever no gênio é difícil, mas uma vez aqui é que nem aqui, você não esquece nunca mais. Pergunta. Na hora que um aluno brasileiro, cuidado, estou falando de 99% dos brasileiros, na hora que um aluno brasileiro estuda para a prova, o mais em cima da hora possível, para não dar tempo de esquecer, está colocando as informações no idiota ou no gênio? No idiota. E viva a Tunísia. Ainda bem que existe. Você vê o cara entrar na sala de aula para fazer a prova, o cara entra assim. Se você chamar, fala o Zé, que foi bom, ou aquela menina que entra assim, não fala comigo, não fala comigo, não fala comigo. Quer dizer, não adianta, estudar desse jeito não é estudar. Estudar desse jeito é abarrotar de informações transitórias e depois esquecer tudo. E nesse momento eles estão se reconhecendo. Eles já passaram muito em claro para estudar, já pediram, professora, dá a prova logo, pelo amor de Deus, antes que eu esqueça. Vou dizer, e como é que se faz? Aí que tá, o grande drama é esse. No córtex não dá para escrever diretamente. O único lugar do cérebro onde é possível escrever é no sistema límbico. E depois, eventualmente, você pode copiar para o córtex. É mais ou menos como no computador, quando você aperta uma tecla, o código gerado pelo teclado vai para o idiota do computador, que é a memória RAM, é um rascunho. Uma memória pequena e muito provisória. Se faltar luz, você perde tudo. A menos que você se preocupe em salvar. Agora, o que é salvar? Não é escrever no HD. É pegar o que está escrito na RAM e copiar por HD. Então, aqui no HD você só faz uma cópia. Ninguém consegue escrever direto no HD. Primeiro você escreve na RAM e o que te interessa você copia para o HD. Isso faz com que o teu cérebro funcione mais ou menos dessa forma. O sistema límbico seria a memória RAM e o córtex seria o HD. E agora vem a pergunta. E por que todo mundo faz a coisa errada? Porque é muito fácil colocar coisas na RAM. E as pessoas se confundem. É tão fácil que a pessoa acha que se apossou daquilo. Vocês dois prestem bastante atenção, é que vocês estão em tempo de se salvar. Na realidade, entrar na RAM é facílimo. Mas algum tempo depois, lixo. A entrada é muito fácil. A saída é muito fácil. Quanto tempo depois? Pode ser segundos, pode ser minutos, pode ser até horas. Você pode reter uma informação na tua memória RAM horas, mas jamais dias. O conteúdo da memória provisória do cérebro humano não sobrevive a uma noite de sono.
jamais dias. Você, e por que não dá para escrever diretamente no HD? Quer ver? Deixa eu mostrar. Antes de tudo, vamos fazer uma experiência. Fecha os olhos. Pode fechar que eu não vou fazer nada. Imagina um pinguim. Pode abrir. Tem gente aqui com muita imaginação. Eu falei, imagina um pinguim. Eu falei, imagine esse um pinguim. E de que cor que ele era? Preto e branco. Então vocês viram o pinguim. Obviamente dentro da tua cabeça não tem um pinguim andando, né? Não. Na tua cabeça está armazenada a imagem do pinguim? Sim. Não. Então? Esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Se vocês entenderem isso, entendem como funciona o cérebro. Não tem dado nenhum armazenado no teu cérebro. O que tem é uma rede neural com centenas de milhares de neurônios inativos. Ou alguns trechos dela estão sendo usados para outra coisa. Mas essa rede não está fazendo o seu papel principal. Na hora que você fala, imagine um pinguim, lá no começo dispara um estímulo que vai acendendo neurônios e na região do lobo occipital, onde você guarda as imagens, tchum, aparece a imagem do pinguim. Cessou o estímulo. Ou seja, o cérebro humano não armazena dados. Armazena caminhos que permitem criar o dado quando necessário. Então, moral da história. Se o cérebro humano não armazena dados, mas armazena caminhos, o que é aprender? É criar novos caminhos. Ou seja, gravar alguma coisa no córtex é desligar os neurônios e ligar outros. E esse é um processo muito traumatizante e muito limitado. O cérebro não quer enlouquecer. Então, toda vez que ele vai criar novos caminhos, ele maneira, só alguns que ele vai criar. Eu não quero ficar doido. Então, na realidade, quando eu coloco um dado no computador, eu estou colocando algo no software. Quando você coloca um dado no teu cérebro, você está mudando o hardware. Você está mudando o circuito do cérebro. E o córtex humano não consegue chupar cana e assobiar ao mesmo tempo. Ou seja, se ele está no modo leitura, não está no modo gravação. Se está no modo gravação, não está no modo leitura. Nesse momento, o teu cérebro está no modo leitura. Você não está me entendendo? Estou falando em português, você está me entendendo? Você fala português? Est-ce que tu parles français aussi? Quelque chose? Rien du tout. Do you speak English? Of course. Sprechen Sie Deutsch? Nein? Die говоришь по-русски. Нет? Anata wa nihongo wakarimasu desu ka? Esse é japonês. L'apelação você para de entender por quê? Porque não tem o dicionário correspondente a ser lido, correto? Sabe o que quer dizer isso? Nesse momento, vocês não estão gravando nada. E durante qualquer aula ou palestra que você venha ter na sua vida, você não vai gravar nada. Porque se você está assistindo, está ouvindo e está entendendo, você está lendo e não gravando. Então, para poder gravar, tem que sair do modo leitura e entrar no modo gravação. Para isso, Não, a pessoa está dormindo. Todas as informações que entram no teu cérebro durante o dia, entram no rascunho. É só que se escreve. Quando o rascunho está entupido, a reação é sono. Sono não é corpo cansado. O corpo não sente sono. Se alguém já foi dormir com o corpo muito cansado por ter feito muita atividade física, já deve ter reparado que é até difícil dormir. Sono não é corpo cansado, é cérebro entupido. É o cérebro falando, ó, pelo amor de Deus. Vai dormir, que eu preciso fazer manutenção. Aí você dorme. Se você medir a atividade elétrica do teu cérebro durante a noite, você vai ver que conforme você vai adormecendo, a atividade elétrica cai quase a zero, chamado sono profundo ou sono sem sono. Nesse momento você tem o QI de um alcachofre em coma. chamado sono REM. REM vem de Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Se você olhar embaixo da pálpebra, a pessoa está dormindo, de repente, você começa a ver o globo ocular se movendo muito rapidamente. Nesse momento a pessoa está sonhando, está tendo um sonho absolutamente desconexo, sem sentido nenhum. Tanto é que se você acordar a pessoa e falar, você está sonhando? Tá, ok.
Não tem o que lembrar. É porque esse sonho desconexo, sabe o que é? É o ruído que o cérebro faz porque está desligando neurônios e ligando outros, está mudando o circuito. E durante a noite tem que acontecer pelo menos 6 episódios REM. Sabe o que quer dizer isso? Principalmente crianças, tem que dormir pelo menos 8 horas toda noite. Se eles acordam às 6 da manhã, 10 horas, cama. Tá claro isso? Infelizmente, hoje na escola brasileira, principalmente para os adolescentes, nós temos muita gente que está se imbecilizando até 3 horas da manhã no IBC. Está correndo, não está subindo, não só não está subindo a escada, como está descendo. Esse é um problema bastante sério. Seu José, professor, o que acontece durante esses episódios? Um deles é a limpeza, né? Amanhã de manhã, quando eu acordar, eu preciso ter um rascunho limpo. Eu preciso limpar durante a noite. Quem já passou uma noite em claro sabe muito bem que no dia seguinte fica meio abobado. Não tem rascunho suficiente. Agora, não limpa tudo. Tem uma pequena parte que é salva. Durante o dia você recebe muita informação. A maior parte vai para o lixo. E uma pequena parte é gravada no HD, no córtex. E o que você consegue gravar no córtex durante a noite, você não esquece nunca. Como é que se adquire conhecimento? Pouco a pouco. Eu já vi gente desrespeitando o seu próprio cérebro. O cara se forma, trabalha durante 2 anos e meio que nem um louco, fazendo hora extra, economizando no lanche, economizando na condução e guardando dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro, guardando dinheiro. Depois de 2 anos e meio pede demissão. Com esse dinheirinho ele se sustenta durante 6 meses, estudando 10, 12 horas por dia para prestar um concurso. Não vai lograr nada. Se esse mesmo cara, durante esses 3 anos, tivesse estudado 1 hora por dia, teria muito mais sucesso. Porque é degrau por, é pouco a pouco, gota a gota, como loira toma iogurte. Tinha que ter uma loira. Por que loira toma iogurte com conta-gotas? Porque na embalagem está escrito consumir até setembro de 2010. Com conta-gotas e chinelo na mão, né? Que tem lactobacillus. Vai Agora vem a pergunta-chave. Professor Pia, o senhor que já teve 100.400 alunos só no cursinho, o que está da noite na cabeça de um aluno normal vai para o lixo? As aulas. O que vai para a memória permanente? As abobrinhas. O professor de geografia dá uma aula importantíssima. No meio da aula, ele conta uma piada. Adivinha o que o desgraçado lembra? Agora, para não lembrar só da piada, mas para lembrar das aulas, o lema que eu uso há 40 anos é esse. Toda aula que for dada no dia tem que ser reforçada no próprio dia, para avisar o cérebro de que durante a noite aquela aula precisa ser. Alguém que já participou de alguma das reuniões da Frota Estelar onde eu tinha feito alguma palestra? O que vocês mais lembram? Das piadas. Lembra da loira na cachoeira? Em órbita. Em órbita. Da torcida do time das loiras, se lembra? Não. Cheerleader. Sabe aquelas com pompom, tá? I am blonde, I am blonde, I am blonde and blonde and blonde. Blonde, B, N, I am blonde, I am blonde. Dessas besteiras a gente acaba aprendendo. Então, na verdade, o truque é esse. Estudar pouco, mas todo dia. É a maneira que eu tenho. E quem estuda pouco, mas todo dia, quem faz aula dada, aula estudada hoje, com certeza absoluta, percebe sozinho que nunca mais ele precisa estudar para prova. Em 2001, eu morri. Faz parte da minha biografia, uma morte de 2 minutos. Fiquei 2 minutos morto. Entrei no hospital, avisei que eu estava infartado, os médicos não quiseram acreditar porque a eletro estava normal, me deixaram em observação e lá pelas tantas
na madrugada, em vez da famosa sístole e diástole, né? A teoria do caos mostra que você pode desorganizar o sistema e ter a famosa fibrilação ventricular, que mata. E eu senti a fibrilação ventricular. O coração em vez de fez. Na hora que ele fez, eu levantei a mão, falei, enfermeira, vou morrer. E morri. Coisa que minha mulher não me perdoa até hoje. Falou, você é um idiota. Você falou sorrindo. Ela achou que você estava brincando, ela demorou para atender. Por que você sorriu? Eu falei, nunca tinha morrido antes. Bom, fui levado para o UTI, no UTI fui tratado assim, tinha até telefone na cabeceira. É lógico, todas as enfermeiras tinham sido minhas alunas. Então, o professor queria para cá, o professor queria para lá. Não. Na hora de receber alta, eu cheguei para minha mulher e falei, vamos passar no pronto-socorro para ver se aquele médico está lá. Eu ia agradecer. Vamos sentar ali para lá. Tá. Ô doutor, lembra de mim? Ele falou, claro, tá susto que você deu na gente. Foi, pois é, doutor, eu estou aqui para agradecer. Ele falou, não, quem agradece sou eu. Aula dada, aula estudada hoje, né, professor? Eu falei, você também foi meu aluno. É impressionante, onde quer que eu vá tem meus alunos. E quando eu estou jantando, passa um ex-aluno, olha para mim e fala, professor, o senhor comeu? Não, eles acham que fora da aula nós não existimos. O chato é quando o ex-aluno encaixa do motel. Minha pergunta é a mesma. Agora, ele chegou e falou, eu fui seu aluno e vou dizer uma coisa. Você se lembra na hora que você acordou depois de ser desfibrilado, que você olhou para mim e falou, fibrilação ventricular, e eu falei, 160 joules? Eu nem lembro. 160 joules é a primeira energia do primeiro choque. Quer dizer, ele quis me tranquilizar dizendo, foi na primeira. Eu falei, 160 joules, com o que eu aprendi? Com você, dando aula de física. Porém, isso daí é a coisa melhor que você conseguiu. Eu fiz todo o meu curso na medicina da USP assim. Meus colegas se matando de noite, tomando café com Coca-Cola, tomando anfetamina, os tais rebites que a menina usa. E eu nunca estudei para a prova, e todo mundo falava, meu, você não estuda e só tira nota alta. Eu falava, eu estudo, só que eu estudo pouco, mas todo. Falei, vou te dizer mais uma coisa. Esse desfibrilador, você foi a segunda pessoa no Brasil que usou, modelo novíssimo. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos e eu fiz um curso para aprender a usar e passar para os outros médicos aqui do Einstein. Todo mundo, do mundo inteiro, porque não tem trouxa só no Brasil. Do mundo inteiro, todo mundo volta para casa com diploma. Eu, para variar, voltei com 2, já estou acostumado. E sabe por que 2? Porque tive o diploma de primeiro lugar. E por quê? Porque todo mundo estudou na véspera da prova. Eu estudei pouco, mas todo. O cérebro humano funciona assim. Cuidado com uma coisa, hein? Quem assiste a aula de manhã, é bom que estude à tarde. Quem assiste a aula à tarde, tem que fazer tarefa à noite, hein? Não na manhã seguinte. E quem assiste a aula à noite vai ter que dormir meia hora mais tarde. Porque tem que ser antes que se passe uma noite de sono. Esse é o funcionamento do... Você vai dizer, o que vai me acontecer? Sobe a escada da inteligência. Existe o momento da aula e muito tempo depois o momento da prova. Aluno inteligente estuda no dia da aula, antes de dormir. Aluno desorientado estuda na véspera da prova. Ou seja, é simplesmente 99% dos alunos brasileiros. 1% faz a coisa certa. Agora está subindo, porque em Governador Valadares estão fazendo a coisa certa. E como é que eu faço para subir a escada cada vez mais? Agora chegamos no ponto chave. Ler muito. Só que o problema qual é? Só ler muito quem lê por prazer e não por obrigação. Só consegue ler muito quem lê por prazer e não por obrigação. Esse é o ponto chave. E como é que se lê por prazer? Escolhendo o que você gosta. Teve um professor do Objetivo Júnior, há 20 anos atrás, ele indicou para os alunos do Fundamental 2, como livro-texto, a trilogia da Fundação do Isaac Asimov. Foi uma coisa fantástica. Foi despedido. Porque as mães pensam, como Isaac não vai dar Machado de Assis? Cai no vestibular.
Cai no vestibular, exatamente. Agora eu te pergunto, por que cai no vestibular? Porque nas faculdades de letras tem um monte de doutores absolutamente ignorantes que tem um leque de leitura limitadíssimo. Eu não entendo alguém que entre numa faculdade de letras e não tenha lido Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, que é a maior declaração de amor aos livros que já foi escrita na história da humanidade. Eu não entendo alguém que não leia Moby Dick do meu ver. Não, tem que ler o quê? Senhora! Memórias de um Sargento das Milícias. Os coitados não lê. Primeiro, eu sempre falo para os professores de literatura, comece com Harry Potter, ou até Crepúsculo. Você chega em Machado de Assis. Agora, começa com Machado de Assis, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque justamente aí, Crepúsculo tem dele. Eu estava em Rio Branco, no Acre. Ah, o Acre existe, viu? Fui em Rio Branco, no Acre. O avião ia sair 2 horas da manhã. Falei, vou comprar um livro. As minhas alunas todas, ai, Crepúsculo, lua nova, eclipse, amanhecer. Ai, que vampiro lindo. Comprei Crepúsculo. Cheguei na metade. Não aguento. Falei, não, esse vampiro é muito mole. Tem que matar logo essa desgraçada. A tal da Bela parece adolescente de malhação. Eu tenho que chupar até a última gota de sangue. Tem que transformar numa múmia ressequida. Teve uma aluna que me cobrou. O senhor não vai terminar? Eu falei, o dia que eu me instruar. Nem que a cromossomo XY consegue terminar um livro desse. Mas gosta, leia. É esse que é o ponto. Não escolha pelos outros. Desculpa, dizer um pouquinho só. Você falou que na faculdade de tudo, engenharia, claro, à noite, estudar a aula dada, certo? O que você recomendaria, tipo assim? Eu já recomendei. Certo, mas sabe o que eles fazem? A direção topou fazer a experiência e está funcionando maravilhosamente bem. Em vez de dar 5 aulas por noite, eles dão apenas 4. Cada professor que dá uma das 4 aulas entrega na secretaria 5 testes. A secretaria monta uma prova de 20 testes. A 5ª aula é fazer a prova, toda noite. E nessa prova que eles fazem toda noite, portanto, recapitulando as 4 aulas, eles têm o direito a consultar as anotações. Então o camarada anota como se estivesse fazendo uma cola, porque ele está... Então ele presta, primeiro, o máximo de atenção, e segundo lugar, ele faz aula dada, aula estudada. Só que em vez de estudar para a prova, ele estuda na prova. Quer dizer, a prova passa a ser um momento de estudo. Está dando um resultado fantástico. Mas a universidade tem que ser suficientemente corajosa e inteligente para montar um esquema desse. Ou você vai fazer o que eu fiz. Meu curso de física na USP, eu fiz à noite. De dia eu tinha mulher e filho para sustentar. E eu ia dormir meia hora mais tarde. Mas aí você usa o escolar. Como é que você fazia no ambiente? É um ambiente. Eu sentava, felizmente estava todo mundo dormindo, ninguém me enchendo o saco. Eu pegava lá e sempre estudei. Quando eu cheguei no Brasil, eu sabia falar bom dia, obrigado, alfinete, só. Era todo o meu vocabulário. Eu aprendi português, por incrível que pareça, lendo e escrevendo, não falando. Porque eu cheguei em dezembro e a escola começava em março. Nesses 4 meses, 3 meses, eu descobri no porão da casa que meu pai tinha alugado uma coleção de seleções. Português, não entendia nada. Aí eu comecei a ler aquelas piadas de uma linha, sabe? Depois evolui, voltei para o começo, comecei a ler de 3 linhas. No fim, entrei na escola, já sabia. Eu não sabia falar, mas já entendia. Aí um belo dia vi todo mundo alvoroçado. Uma bagunça, falei, nossa, os nativos estão irrequietos. Aí vi todo mundo escrevendo com uma letra muito miúda, em pedacinhos de papel muito pequenos. Deve ser um ritual religioso. Os nativos fazem o pedido, põe embaixo do santinho. Aí eu perguntei para o colega, eu falei, mas que coisa é isso? O cara falou, cola. Que coisa é cola? Ele falou, para consultar durante a prova. Eu falei, aí o professor ele deixa? Ele falou, não. Mas, em Roma, faça como os romanos. Eu preparei minha cola. Eu preparei uma cola sanfona. A 4 cores. Na primeira página da cola tinha índice. Quer dizer, uma coisa de profissional. E aí, foi a grande surpresa da minha vida.
Não precisei puxar. Já estava tudo aqui. A partir desse dia, sabe o que eu comecei a fazer? Qual? Eu tinha aula de manhã e me perguntava amanhã se tiver uma prova sobre essas aulas. Que tinha, porque naquela época tinha prova surpresa. Hoje, você dá prova surpresa em uma escola, no dia seguinte tem banho de tijolo na mão. Coitado do meu filhinho, foi pego de surpresa, agora ele ficou traumatizado. Agora ele vai ter que fazer terapia, senão fica com TDA, hiperatividade, dislexia, descalculia e gripe suína. Aí o que eu fazia? Preparava a cola e eu jogava numa gaveta. Nunca levei para a escola. Sem querer eu fazia aula dada, aula estudada. Então você vai dizer, nessa meia hora, o que eu faço? Prepara a cola. Você faz de conta que aquelas aulas vão cair no dia seguinte, então você prepara o resumo, E sempre escrever. Sempre. Então, na realidade, a leitura é fundamental. O próprio Isaac Asimov, é isso que eu gostaria de contar para vocês, é o seguinte. Tem um livro dele que, se não me engano, foi publicado pela Nova Fronteira. E foi a grande... Um dia eu vou fazer um estudo psiquiátrico sobre o tipo de musiquinha que cada um coloca no celular. Falando isso, eu esqueci de desligar o vídeo. Deixa eu desligar. O Isaac Asimov, a editora Nova Fronteira, ela foi a grande editora de ficção científica nesse tempo. Não sei por que eles pararam de publicar coisas tão maravilhosas. Agora, em compensação, tem meu filho na editora que está publicando coisas, está publicando Fim da Infância. Na realidade, o Isaac Asimov escreveu um artigo. Eu tomei a liberdade de, citando, dizer, ampliar um pouco o artigo. Vidraça e Vidraça. A ideia é mais ou menos o seguinte. Perguntaram para ele, Asimov, você é um homem inteligentíssimo, você escreve de forma maravilhosa, e aí vem a pergunta idiota. Por que você nunca fez alta literatura? Aí ele dá o seguinte exemplo, diz, imagina que você tem uma parede atrás da qual está ocorrendo uma história interessantíssima, e você quer saber como é a história. O autor do livro é alguém que abre uma janela, põe um vidro e permite que você possa assistir a história. Então, existem dois tipos de autores. O que coloca um vitral todo colorido, cheio de formas, coisas, e o que coloca uma vidraça absolutamente transparente. O que coloca o vitral é aquele que fica se deleitando com as sinéticas, as metáforas, as alegorias, os quiasmas, os paradoxos, enche de figuras de linguagem, faz, como por exemplo Proust, naquele A la recherche du temps perdu, acho que aqui é Em Busca do Tempo Perdido, assim, que ele simplesmente molha um biscoito no chá e na hora que ele come o biscoito, o aroma faz voltar toda a infância dele. Então simplesmente eu quero escrever uma biografia em cima do biscoito. Aliás, só uma curiosidade. Todos os sentidos do corpo humano passam pelo sistema límbico, menos o olfato. É o único que vai direto para o córtex. Porque o nosso córtex é o descendente do bulbo olfativo de mamíferos que existiam até antes dos dinossauros. Você sabia que os mamíferos são anteriores aos dinossauros? Foram mantidos num nicho ecológico noturno porque os dinossauros eram muito mais eficientes. Foi preciso cair aquele cometa para os dinossauros foi ir embora e os mamíferos desandaram. O camarada me gasta 4 páginas do livro para descrever o lustre. E é considerado assim, pelo amor de Deus, eu gosto de música. Eu aguento ouvir o bolero de Ravel uma vez. Porque você sabe que foi uma aposta, né? Ravel falou, em cima de uma frase musical, sou capaz de fazer uma música que dura não sei quantos minutos. Falei, questão de orquestração. E fez aquela... O cara escreveu 4 páginas. Isso é vidraça. Ele descobriu vitral. Bonito. Mas é bonito o quê? Ouvido. Agora eu pergunto. E a história? Que história tem Dom Casmurro, meu Deus do céu?
O Diário de um Corno, pelo amor de Deus! Todo cheio de corno. Aí o Isaac Asimov falou, eu não. Eu escrevo vidraça. Eu quero que o meu leitor fique apaixonado pela história, não pelo estilo com o qual eu estou escrevendo. Eu quero que o meu leitor goste da história. Qual é o melhor livro do mundo? É aquele que você lê e esquece que está lendo no meio do caminho. Você está lendo o livro e você entra tanto na história que você esquece que naquele momento você está lendo. Você cria uma realidade alternativa dentro do teu cérebro. Ou seja, é um livro bem escrito. Existem alguns autores que conseguem fazer as duas coisas, raríssimos. Um deles é Melville, Moby Dick. Mas são raríssimos. Normalmente ou é vitral ou é vidraça. Agora, qual é o mais gostoso de se ler? Vidraça. O que dão nas escolas? Vitral. E com isso o filme, né? Com isso o filme. Com isso o filme. Sim, porque inclusive dão em hora errada, de maneira errada. Mas isso desde sempre, nunca deixa de usar. Você usou a palavra certa. Pensar implica na existência de um cérebro. Brasília está cheio de pedagogas acéfalas. Você bate na cabeça dela, você escuta. Estou falando sério, uma coisa assim impressionante. O eco se propaga no vácuo. É uma coisa tão óbvia. O eco se propaga no vácuo. Pois é. É uma coisa tão óbvia e ninguém... É óbvio. Mas nem sempre o óbvio é o que prevalece. Eu sempre falo para os meus alunos, falo, queridos, um idiota no meio de idiotas pensa que é normal. Portanto, a coisa mais perigosa que existe, eu volto a falar, mas todo mundo faz isso. Esse é aquelas coisas que se propagam e continuam andando. Tão óbvio isso. Em Brasília, era só num babo no olho, porque tem lei da gravidade, senão eles conseguiam. Bom, basta ver as palhaçadas que estou falando do Enem. O Enem é uma palhaçada. O Enem é a coisa mais ridícula que alguém tentou inventar na vida. O Enem é um exame. Não pode usar para vestibular, porque vestibular é concurso. O concurso não pode usar exame. Exame serve para verificar a aprendizagem. Concurso serve para discriminar candidatos. São duas coisas completamente diferentes. Eles têm uns conceitos assim. Olha, vou encerrar só contando uma última história. Bom, de qualquer forma, todo mundo entendeu a história. Então, você quer que alguém se torne mais inteligente, faz esse alguém gostar dele. Nas escolas, eu sempre pergunto, quem é que adora ler, levanta a mão. 5%. 5%. Aí eu pergunto, o que são esses 5% que levantaram a mão? Seres humanos. E quem não levantou a mão? É um verme rastejante no lodo da ignorância. E no fim eu faço uma pergunta. Pelo amor de Deus, quem levantou a mão, a partir de hoje, adota um verme. Faz um verme gostar dele. De ler. E como é que se faz gostar de ler? Simplesmente permitindo a escolha. Olha, eu tenho uma história que já me ouviram falar 1000 vezes, eu vou repetir. Meu filho Adriano, com 15 anos, chegou para mim e falou, pai, eu estou preocupado porque eu não gosto de ler, eu odeio ler. Falei, agora quem está preocupado sou eu. Falou, pai, você lê muito, né? Falei, eu leio muito. Todas as minhas irmãs lêem muito. Falei, todas as suas irmãs adoram. Todos os meus irmãos também leem muito. Falei, todos os seus irmãos adoram. Ô pai, eu sou o único que não lê? O único da família que não lê? Será que eu vou ficar burro? Eu falei, não, meu filho, você já é. Quem não lê é uma besta. É uma técnica que eu uso para aumentar a autoestima. Ô pai, mas eu já li um livro. Com 15 anos ele tinha lido um único livro, algumas semanas depois do primeiro. Se fosse o primeiro livro da minha vida, ainda bem que foi Arthur Clarke, eu seria semi-analfabeto até hoje. Eu nunca vi uma coisa tão horrível. Eu olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu, quem escreveu isso? Só pode ser uma freirinha que fuma maconha. Era um livro sobre as crises místico-religiosas de uma galinha. O quê? Uma galinha, tendo crises místico-religiosas. Não, e não só isso, no meio do livro, por uma escada de luz, descia o arcanjo galo. Uma desgraçada bebe, que arcanjo galo é delírio treme. Rosa, aranha no travesseiro, arcanjo galo, faz parte do quadro. Adriano, não estou pedindo para você ler um livro, estou pedindo para você descobrir o prazer de ler. Falou, como? Falei, sim, foram escritos milhões de livros no mundo, foi escrito para você. Falou, qual? Falei, não sei. Porque cada um tem. Falei, como é que eu descubro? Falei, simples.
Comece a ler um livro qualquer. Está chato? Para e começa outro. Ele falou, para. Eu falei, para. Tua tarefa não é ler o livro. Tua tarefa é descobrir o teu. E se está chato, não é teu livro. E a escola não fala, para e começa outro. O que a escola fala? Continua. Para ganhar a prova. Aí você vai tirar dá. Aí o cara lê o resumo. E se outro tiver chato, para e começa outro. Eu falei, dá uma chance para o autor. Não para no primeiro capítulo, mesmo que esteja chato. Vai até o segundo. Se o segundo estiver chato, não é teu livro. Às vezes assim, por exemplo, Crepúsculo está cumprindo a sua função. Harry Potter cumpriu sua função. Paulo Coelho. Até Paulo Coelho está cumprindo sua função. Não adianta. Você sabia que de cada 4 leitores que tem no Brasil, 1 é homem, 3 são mulheres? Quem não faz esse ar assim, porque você vai ler o que elas estão lendo? Sabe? A importância do tarô no orgasmo da psicoastróloga. Esotéricos sexuais, sabe? Na realidade, o Adriano foi fazendo isso, até que na 8ª tentativa, ele encontrou o Hobbit do Tolkien. E até me falou, pai, eu nunca achei que ele ia começar esse livro, porque comecei, pai, 10 anões liderados por um feiticeiro, que vão procurar um baixinho de pé peludo, para roubar o tesouro de um dragão. Eu falei, não, eu tenho 15 anos, não vou ler isso daí. Aí eu comecei a ler e não consegui parar. Falei, chegou de noite e perdi horas de sono para acabar o capítulo. Falei, eu já perdi noites de sono para ler o livro. Pois é, pai, o livro acabou, fiquei com saudade dos personagens. Falei, então lê a continuação. Não tem continuação? Eu falei, o tonto se não olhou na página 2. Continuação é o Senhor dos Anéis, né? Compra para mim. Vocês imaginam a emoção do pai que ouve seu filho sendo analfabeto? Comprei 3. Devorou. Pai, tem mais alguma coisa do gênero? Yes. Viciou, criou dependência. É a segunda dose. Falei, que tal a história do Rei Arthur, Mago Merlin, Cavaleiros da Tábua Redonda? 4 volumes das Brumas de Ava. Devorou. Pai, tem mais alguma coisa do gênero? Eu falei, vamos mudar de gênero, senão daqui a pouco era feiticeiro. Gandalf de cajado andando pela casa. As aventuras completas de Sherlock Holmes. Devorou. O fim da infância de Arthur Clarke, que depois ele veio a reeditar, também eu achou que ele pegou pelo livro. Devorou. A trilogia da fundação do Isaac Asimov. Devorou. Só para encurtar a história, eu vou fazer uma pergunta. Adriano, odiava, né? Ele odiava a maldita galinha. Não sei, nem sei. Acho que sabe, Freud explica, sabe? Sumiu o título, o autor. Eu imagino uma freirinha lá. Aconteceu uma incidente comigo. Na época que lançou o Senhor dos Anéis, eu trabalhava na Fujifilm. O pessoal sabe que eu era drag, né? Ele era Spock. Vieram perguntar pra mim se eu sabia élfico. E por pirraça eu falava que eu sabia. Ele perguntaram o que está escrito no meu anel. Não, mas é muito engraçado. Um dia entrou no ângulo um professor de geografia, sentado na coisa, ele virou para todo mundo e falou, dobre outro. Perguntei em russo. Em russo eu sei 4 frases. Aí eu virei para ele, dobre outro, cara, que você faz? Você vai. Ele olhou para mim e soprou. Corajoso, participa. Quer dizer, muito bem, obrigado. Tem gabarito para russo? Tá, eu gabarito para russo. Aí eu descobri que ele sabia 4 frases também. Durante 6 meses cada um achava que ninguém nunca mais se arriscou a prolongar. Foi muito engraçado. Mas, na realidade, o Adriano, hoje, lê fluentemente em português, espanhol, italiano, francês, inglês. Até ele empatou comigo, já me passou. Consegui aprender alemão. Eu nunca consegui aprender. É uma língua muito áspera. Nem sei como é que alemão se reproduz. Não, imagina. Um italiano chega para uma garota e fala, eu te amo. Pronto, ganhou. Um francês, mon amour, je t'aime. Pronto. I love you. Tá achando alemão? Ich liebe dich! 3 quadros mais aqui. E hoje o Adriano é formado em administração de empresas e é diretor da editora. Tamanho amor que ele pegou pelos... Então é por aí, por aí.
Só para encerrar, tem um episódio de uma professora de literatura que chegou para mim e falou: eu sou professora de literatura e adoro ler. Quase que eu falei: ainda bem, filho, você pode professor. A minha irmã é professora de história e adora ler. Meu irmão é professor uma besta, que não lia nem bula de remédio, além de tudo desgraçado e corintiano. Estou reproduzindo as palavras dela. Aí minha irmã foi até Ourinhos, veja bem, de Santa Cruz do Rio Pardo até Ourinhos para chamar a livraria. Achou um livro intitulado Aventuras e Desaventuras do Timão. Corintiano era tão corintiano que dignou-se em folhear o livro e pronto, a salva. Descobriu que o livro contava a história do Coringão, muito mais interessante do que ligar na rede TV Bandeirantes e ficar ouvindo o abominável Milton das Neves. Logo em seguida estava lendo o Biografia do Rivelino, História dos Copos do Mundo, só que em Piracicaba tem um ditado que diz: se havia porteiro, não passa um boi, passa boiada. Ele começou a ler com tudo, Agatha Christie, Isaac Asimov, Manuel Bandeira, todo mundo. Moral da história, ela me contou 2 anos depois que minha irmã encontrou aquele famoso Aventuras e Desaventuras do Timão, abençoado livro. Adivinha o que aconteceu 2 anos depois? Falei: teu irmão virou leitor. Não só isso, virou um leitor e um autor. Ele acaba de publicar um lindo livro de poesia de autoria dele. Jane, um corintiano escrevendo poesia. Olha que dá fazer uma coisa assim, quase que sobrenatural. Deixa eu ver se eu acho o último slide, que eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha só para encerrar. Não sei se eu destaquei, não, acho que não. Eu vou ler rapidamente um pedacinho. Me chamo Paula, sou de Salvador, Bahia, tenho 21 anos. E, infelizmente, é uma menina que leu meu livro, achou numa livraria lá na Bahia, por acaso. Tenho 21 anos e, infelizmente, ainda não passei nos vestibulares da Federal e da Estadual do curso de Direito. Agora 6, porque até hoje não passei, estudei errado a vida toda. Desde pequena sempre fui a melhor aluna da sala. Olha essa frase, gente. Desde pequena sempre fui a melhor aluna da sala, porém, só estudei para tirar boas notas. Descobri que nunca aprendi de fato. O resultado foi um fracasso vergonhoso nos vestibulares. Eu não entendia como uma aluna nota 10 pudesse ser reprovada tantas vezes no vestibular. Eu até pedi autorização para ela para colocar esse livro no livro 3. Eu pergunto para vocês. A Paula foi uma boa aluna? Não. A aluna foi. E, digamos assim, a melhor maneira para subir a escada da inteligência qual é? É aprender pouca coisa, mas todo. Estudar pouco, mas todo dia. E a outra é ler. E aquela frase que nós falamos no começo: o livro é sempre melhor do que o outro. Com certeza. Faltou indicar mais um. A Princesa de Marte, que foi o que inspirou Avatar. Quando o cara foi fazer Avatar, se inspirou justamente no livro A Princesa dele. Então, na realidade, basicamente, o que nós temos que pensar é começar a alimentar com as crianças, e se alimentando a nós mesmos, com vidraça, e deixar o vitral para quando fizer faculdade. Deixa lá, estuda Machado de Assis na faculdade de letras, se quiser fazer. Mas ficção científica, na minha opinião, é a literatura da interdisciplinaridade. Todo mundo fala em interdisciplinaridade. Ficção científica. Ficção científica é realmente diferente. Ok, são todos seus. Obrigado. Diga. O que acontece no Savant, ele não esquece aquilo que ele... O idiota savant, chamado idiota sábio, o idiota savant, é alguém que anormalmente desenvolveu as redes neurais dele numa direção única. Então ele está usando quase todo o cérebro para fazer uma coisa só. Por exemplo, aquele filme com Dustin Hoffman, Rain Man. Sim. O Rain Man existiu, é um cara real. Exatamente. Ele decorou 4.200 livros. Ele recitava de cor qualquer um dos 4.200 livros sem entender uma palavra do que estava escrito. E ele lia muito rápido, até que o médico descobriu por que ele lia rápido. Porque com o olho esquerdo ele lia a página da esquerda e com o olho direito ao mesmo tempo lia a página da direita. Vocês percebem? Então você vai dizer, um cara desse é um gênio. Não é. É um idiota savant. É um cara que o cérebro dele virou um computador. É um cara que não pensa. O cano tem informação, mas não sabe o que fazer. Tem... Aí que Grava tá. a imagem, mas não... Tem um professor que falou uma frase que eu roubei até.
Hoje em dia as crianças são obesas de informação e anoréxicas de conhecimento. Tem muita informação e pouquíssimo conhecimento. Esse é o problema. Ok, são todos seus. Desculpe eu ter demorado. 4h17. Não, eu reservei para você para 4h30. Ah, Pessoal, bom. alguém tem alguma pergunta? Ela quer me explorar mais 13 vezes. Sei, você veio aqui, Pedro. Não, deixa ela fazer aqui. Não, eu só ia comentar o seguinte, eu quando o antigo ginásio, eu não sei se seria recomendável, que a professora de português deu pra gente para ler A Montanha Partida, de Odete Barros Motti. Eu considero ficção científica, Xisto no Espaço. Depois, no colegial, pediram pra gente ler também, no caso, a tradução que teve, agora eu esqueci, mas foi do Ray Bradbury, que era o Homem Ilustrado. Sim. Só que eu esqueci o nome da tradução em português que eu tenho, porque o livro que eu tenho em português era em português, na época que eu li, foi Uma Sombra Passou por Aqui, mas era o Homem Ilustrado. Mesmo, Uma Sombra Passou por Aqui. Que, aliás, da primeira foi vez. o título que eles deram até o filme. Com o Ah. Rod Steiger. Então foi livro que a escola me passou. Você sabe que a trilogia da Fundação são 3 volumes, né? É lógico, a trilogia tem 3 volumes. Tem uma escola que resolveu fazer o seguinte, em sociologia, agora tem sociologia na escola. Então ela resolveu adotar o volume 1 no primeiro médio, o volume 2 no segundo médio, dando continuidade, e o volume 3 no terceiro médio. Adivinha o que aconteceu? Todo mundo leu os 3. Tá, no primeiro. Cara, vocês terminaram o primeiro e falaram, não, vamos para o segundo. Terminou o segundo, vamos para o terceiro. Não conseguiram ficar. Então, na realidade, se a escola tem essa liberdade de escolher autores, teve uma professora de português que falou, eu não leio traduções. Falei, então leia no original, burra, porque Aprende idiomas. aprende idioma. Entende? Esse tipo de restrição E naquela época se viu coisas assim, fantásticas. Eu tive aula de história num livro de um filósofo inglês, o Bertrand Russell. Aula de história com o livro de um filósofo, do Bertrand Russell. Quer dizer, o mundo está por aí, tem coisas maravilhosas no mundo inteiro, tem milhões de livros maravilhosos. Começa a ler, nem que seja para ler história de vampiro, coisa desse tipo, tudo bem. Mas... Agora, o Harry Potter teve um fenômeno muito parecido com o Crepúsculo. Quem indicou não foi um professor, foi um ser humano. Ou seja, foi um colega. Que eles consideram assim, nós professores não somos outra categoria. Né? É robô que dá aula. Nós ficamos guardados dentro do armário. Nós ficamos guardados dentro do armário. Então, na realidade, é fundamental isso. Saber escolher. Dar liberdade de escolha. Assim eu respondo a tua. Angra dos Reis. Professor Pia, o senhor mudou minha escola. O que foi? Meus alunos viraram leitores. Falei, que ótimo. Que técnica está usando? Aquela que você falou, do leque. Em vez de dar o livro do mês, eu abro o leque e cada um escolhe o seu. Falei, como é que você dá nota? Falou, fácil. Quem gosta muito de um livro vai na frente, explica para os outros por que eles têm que ler, porque o livro é um tesão. E quanto mais colega ele convencer, mais alta é a nota. Ou seja, o cara ganha nota de marketing, merecidíssimo. Adotou vários verbos. Agora, disse que tinha um troglodita que não conseguia, ele lia um, lia outro, não gostava de nenhum. Falou, o menino tinha boa vontade, mas ele não gostava de nenhum. Aí eu ampliei o leque. E o troglodita continuou não gostando de nenhum. Aí ampliei mais ainda, e o troglodita nada. Aí eu peguei o troglodita e falei, não vou desistir do troglodita. Pegou o troglodita, levou até a biblioteca municipal, que é perto da escola, falou, filho, aqui tem milhares de livros. Todo dia você vai passar pelo menos 1 hora aqui dentro. Folheando. A hora que você achar o teu livro, porque vai ter que ter, aqui dentro tem. Você vai ler, vai fazer um trabalho sobre o livro e vai me emprestar o livro. Para que eu leia, olha o trabalho que ela se deu, né? Para que eu leia para saber se o teu trabalho é adequado ou não. Ela falou, eu não precisei ler o livro. Ele fez um trabalho maravilhoso, ele adorou o livro. Fez um trabalho maravilhoso e eu não precisei ler o livro porque eu já tinha lido.
Ele se apaixonou pelos Miseráveis, do Victor Hugo. Nossa, gente! Para adivinhar que o Neandertal ia gostar logo dos Miseráveis. Ele adorou aquilo. Então você não pode escolher pelos outros. Ele nem sequer suspeita o que o outro pode gostar. Por isso que tem que abrir o leque. E, se possível, vidraça, e vamos parar um pouco com o vitral. Né? Fala. Seria uma pergunta, né? Em primeiro lugar, por que o pessoal da ficção científica é tão, vamos dizer, dado como nerd, doido, esquisito, não tem namorada, nunca pensar isso na vida e tal. Pessoal de fora. Verdade. Na realidade não é um livro, um manual, né? Vai ensinar muita gente. Vários livros que eu já li, até Duna, as Reviras de Duna, entra muito, não sei discriminação nenhuma, mas entra muito judeu já no meio da história. Eu estou vendo que está acontecendo uma onda disso daí. O que está acontecendo? Bom, são duas coisas. Primeiro, por que a ficção científica é considerada literatura de segunda linha? Porque os críticos de literatura fizeram letras. E quem faz letras não conseguiu aprender física, matemática e química, jamais vai gostar de ficção científica. Ou seja, eles não têm... Não, mas estou falando sério. Tem, por exemplo, o livro do Arthur Clarke. Putz, o cara conseguiu transformar a órbita circular em órbita elíptica. Agora ele vai se salvar, não vai bater naquele pico. Entende? Dá para um cara que só leu Machado de Assis, ele vai ter órbita elíptica, elipse. É uma figura de linguagem? Não. Você entende? Quer dizer, em primeiro lugar, porque as pessoas não têm formação suficiente para entender a ficção científica como deveria. O Orson Scott Card, ele uma vez conversando, ele veio ao Brasil, né? Conversando comigo, ele falou o seguinte: Pierre, o cara faz faculdade de letras e é como se fosse um mecânico que recebe um monte de ferramentas para desmontar uma máquina. Ou seja, quando ele faz análise literária, ele está desmontando um texto, fazendo aquela análise. Então, ele recebeu uma chave de fenda que funciona em parafusos que tem uma fenda. A ficção científica é uma máquina que de repente tem um parafuso de cabeça sextavado. E ele tem a chave de fenda. Qual é a reação dele? Ele jamais vai admitir: eu estou com a ferramenta inadequada. Ele vai dizer: isto não é um parafuso. Então o camarada lê ficção científica e diz: isto não é literatura. Por quê? Porque ele não soube analisar aquilo com as ferramentas adequadas. Entende? Ele vai se recusar, vai dizer: isso não é um parafuso. Então esse é um dos grandes problemas que tem. Com relação aos judeus, os judeus são, acho que um dos poucos povos do mundo que adoram um livro. Ninguém consegue ser judeu se aos 13 anos não lê. Ou seja, se não for alfabetizado. O Bar Mitzvah, a cerimônia do Bar Mitzvah é simplesmente o cara ir para a sinagoga, pegar um texto em hebraico e ler. Então, digamos assim, a leitura é muito, muito valorizada. Em função disso, e em função também do fato dos judeus serem escoraçados de tudo que é lugar ao longo da história, você vê, nesse exato momento nós temos um presidente da República que abraça um cara que afirma categoricamente que não aconteceu o Holocausto. Isso é uma coisa assim inconcebível. Então o fato deles terem que às vezes fugir com a roupa do corpo faz com que eles levem o quê? O único patrimônio, que é justamente o que está aqui dentro. É por isso E no Homem do Castelo Branco, o personagem principal é um judeu, que finge não ser, porque todos os judeus já foram exterminados. Agora, o que pouca gente sabe é que foram exterminados os judeus, os ciganos, os homossexuais, assim como os judeus eram obrigados a andar com uma estrela amarela, foi escrito Jude, os homossexuais andavam com o triângulo cor-de-rosa, foi escrito homossexual. E as testemunhas de Jeová, não sabia disso. As testemunhas de Jeová também foram radicalmente exterminadas. Triângulo roxo, sei lá, é uma coisa assim maluca. A renda do brasileiro agora está melhorando um pouco, mas o nível educacional está bem baixo. Eu só te interromper. O Cristóvão Buarque me mandou um e-mail. Eu mandei os livros para ele, ele me mandou uma carta manuscrita, foi uma gentileza, depois me mandou um e-mail. Quantos países participaram do Copa do Mundo?
32. E o Brasil ficou em 8º lugar. Falou, em 32 países, o 8º lugar não é certamente o último, não é nenhuma vergonha. E, no entanto, o Brasil entrou em crise, ficou todo mundo deprimido. Falou, em educação, sabe em que lugar nós estamos? Porque depois de 2003, teve 2006, 2009, 85º. 85º, estamos acima da Tunísia, do Azerbaijão e do Cazaquistão só. E ninguém fala nada. 85º, mas continua. Não, as pessoas estão tendo mais dinheiro e o nível educacional lá embaixo. Quais são o risco de ter assim, pessoas com dinheiro e com cérebros desse tamanho? Isso vai... Por favor, ande no shopping. Anda no shopping. Veja quantas pessoas estão aqui na livraria, quantas pessoas estão na loja que está vendendo celular e na loja que está vendendo televisão de alta definição. Por favor, eu vou fazer agora mesmo. Entendeu? Nós estamos correndo o risco de imbecilizar toda a geração. Então, parece que é um caminho que não tem volta, não sei o que pode ser feito. Tem volta. Só que lembre-se de uma coisa. Podemos mudar as coisas? Podemos. Só que lembre-se de uma coisa. Mudar de baixo para cima e não de cima para baixo. Não. Quando é que o Brasil conseguiu ficha limpa? De baixo para cima. De baixo para cima. Quando todo mundo foi lá e ensinou. Você sabe que eu acabei de voltar de Santa Catarina. Em Santa Catarina estão caçando a cadeira toda. E um monte de caras. Por causa do ficha limpa. Lá estão levando a sério. Então, aqui, colar, bem ou mal, estão de baixo para cima. Quem é que vai mudar o Brasil? Vocês. Principalmente eles. Desde que vão no rumo. Dá para mudar. Nós somos um país fantástico. Mas, infelizmente, a demagogia impera, as coisas. Vai se criar agora. E agora, posso dizer? Tem governos populistas em cima de outro e. Não existe uma única faculdade de pedagogia nesse país que dê um curso decente. E a ensino brasileiro está na mão das pedagogas. Eu fui para governador Valadares, fiz a palestra, a secretária da Educação falou, professor, a gente está fazendo tudo errado. Eu falei, não, estou fazendo tudo errado. Porque a pedagogia é como se criasse software e não leva em conta qual é o hardware. Ou seja, cria um software e não leva em conta que é o hardware. O cérebro tem. Então, besteiras do tipo, dar uma aula na segunda-feira e pedir para a criança fazer a tarefa na quinta. Daquela aula. Se a aula foi dada na segunda, a tarefa tem que ser feita na segunda. Senão, esquece. Senão vai para o lixo. Você percebe? Então é exatamente esse tipo de coisa. Olha, só para você ter uma ideia, eu estou andando pelo Brasil inteiro. Estou viajando que nem um louco. Já me aconteceu de chegar de Mato Grosso, sair na porta do saguão do aeroporto, entregar uma mala com roupa suja para o meu funcionário, pegar uma mala com roupa limpa e correr para outro estado, para ir para Santa Catarina. Turista acidental. Mas, hein? Turista acidental. Turista acidental. Não, tá, um negócio maluco. Mas, o que me impulsiona? O fato de saber que as pessoas ouvem e falam, pô, por aí. Então, vai por aí. Diga. Como é que você acha que a internet pode ajudar ou atrapalhar a pessoa de É aquela história, é uma ferramenta muito mal utilizada. Dr. Glenn Wilson, médico psiquiatra do King's College de Londres, fez uma experiência e mostrou que quem usa a internet compulsivamente dessa forma maluca sofre um rebaixamento no QI que é o dobro do que se fumasse maconha. Eu contei numa sala, o aluno falou, vou vender o computador e comprar maconha. Eu falei, não, idiota. As duas coisas são. Não é que uma é ruim, a outra é boa. Então, uma universidade americana acaba de tirar de 200 alunos por 48 horas o celular e o computador. Por 48 horas, foi uma experiência. Todos eles tiveram a mesma síndrome de abstinência do que se fossem dependentes químicos. Teve gente que vomitou, teve gente que teve febre, teve gente que desmaiou. Tanto é que eles estão pleiteando junto ao Instituto Psiquiátrico Americano que a dependência pela internet seja considerada tão nociva quanto a dependência por drogas químicas, por cocaína, por maconha, coisa desse tipo. Então, aí que tá. Todo mundo falando, pô, você tem um programa de informática, não é? Eu não sou de informática, eu sou de computação. Diferente. Computação você cria. Informática você usa, e usa muitas vezes dessa forma. E outra coisa que foi detectada pelo scanner lá,
Ler na tela não tem nem 30% da retenção do que ler em papel. Você sabia disso? Então, aí que está. Quando o teu olho vê luz emitida, ele processa aqui no lobo occipital de um jeito. Quando ele vê luz refletida, ele processa de outro jeito. Só para você ter uma ideia, eu fiz uma experiência. Peguei uma página e coloquei no WordPad, no bloco de notas, aquele que não tem corretor ortográfico. Nessa página eu coloquei intencionalmente 30 erros. Erro de digitação, erro gramatical, coloquei 30 erros. Erro de ortografia. Eu peguei fiz a experiência com alguns professores lá do ano. Dei 20 minutos para achar os erros. Alguns deles no computador e outros impresso em papel. Quem tentou fazer a revisão em papel, em média, eles acharam 25 erros dos 30. Quem fez a revisão na tela, não chegou a 10. Deu 9 e pouco. Quando eu terminei meu primeiro livro, eu falei, eu olhei, passei página por página. Falei, pronto. Agora eu vou imprimir. A hora que eu imprimi, eu olhei e falei, ou seja, o que aconteceu? Só para vocês terem uma ideia da diferença entre luz emitida e luz refletida. Nesse exato momento, o ponto branco no computador, se você pegar, molhar a mão, jogar algumas gotinhas de água na tela, para fazer papel de lente, pegar ainda uma lupa e olhar, você vai ver que onde está o ponto branco, na realidade não tem nada de branco. Tem 3 pontos acessos, um vermelho, um verde e um azul violeta. Red, green e blue, RGB. Somados, dão o branco. Se você pegar e misturar aqui com as cores básicas da reflexão, que são CMYK, cian, magenta e yellow, em vez de dar o branco, dá o preto. As cores fundamentais são diferentes. Põe uma foto tua na internet. Quantos dpi precisa ter para sair uma boa foto? 300. Uma boa foto. Com 75 dpi já sai uma foto ótima. Na tela. Agora imprima essa mesma foto. Fala, mas que porcaria. Por quê? Porque para imprimir precisa ter uns 600 dpi. São diferentes. Então, na realidade, o e-book, primeiro, eles cometeram o equívoco de fazer o e-book com uma tela. Uma tela que emitia luz. O pessoal achou horrível. Os e-books de hoje não tem mais tela. Tem papel eletrônico. Ou seja, é um display que simula o papel. Tanto é que você não lê no escuro. Você precisa acender o abajur para poder ler. Aí simula a reflexão, aí já, a coisa já melhora.